Então vamos falar um pouquinho aí dos grupos, né, que são contra o czar. Tá péssimo de ler isso aqui, mas se ficar muito ruim, eu depois ponho o PowerPoint para vocês também lá no Google Sala de Aula, mas eu dei um close nos próximos slides. Tinha um partido na Rússia Imperial, antes da Revolução, que era o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. O que esse partido, ele era formado por todo mundo, né, que era contra o czar, que era muita gente. Então é óbvio que muita gente que é contra o czar, nem todo mundo quer a mesma coisa. Então esse partido, ele vai se dividir em dois grupos principais, que são os bolcheviques e os mencheviques. Eu pus em ordem errada. Então, menchevique, em russo, significa minoria ou minoritário. E bolchevique, em russo, significa maioria. O que acontece? Esses dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, eles se opõem dentro do partido porque eles têm uma questão ideológica diferente. Então, é essa questão que eu vou explicar aqui para vocês, que é a questão da transição do capitalismo para o socialismo do Karl Marx, daquele tiozinho lá que eu mostrei no primeiro videozinho, né? Eles falam assim, os bolcheviques, eles são realmente muito radicais. O que os bolcheviques querem? Acabar com o czar e transformar a Rússia, implementar na Rússia uma tentativa de um socialismo. Os mencheviques, não. Os mencheviques, eles são contra isso. Os mencheviques acham que, como a Rússia ainda é meio feudal, a Rússia tem que passar por uma fase capitalista, como a Europa já estava passando, para depois superar o capitalismo e se tornar socialista. Eles achavam que tinha que funcionar conforme as descrições que o Marx tinha feito no livro dele lá, uns 50, 70 anos antes. Então, os mencheviques, eles eram revolucionários, mas nem tanto. Então, eles achavam que a revolução, o czar tinha que ser derrubado, mas a burguesia tinha que governar a Rússia, e não os trabalhadores, como os bolcheviques queriam. Então, você vai ver que você vai ter dois grupos bem distintos, né? Os bolcheviques são bem mais radicais, eles defendem uma revolução socialista, eles querem a imediata implantação de um Estado proletário, um Estado dos trabalhadores, e eles defendiam aliança com operários e camponeses. Já os mencheviques, eles eram marxistas ortodoxos. O que isso significa, ortodoxo? Ortodoxo, aquele que segue ao pé da letra. Então, eles achavam que eles tinham que seguir o raciocínio que o Marx seguiu quando Marx escreveu. E os bolcheviques falavam, não, Marx escreveu o que ele escreveu porque ele viveu aquilo na época dele, né? A gente não precisa fazer igualzinho. Os mencheviques, não, é parte da fase da história da humanidade, a gente tem que passar pelo capitalismo antes do socialismo. Então, eles defendiam uma revolução burguesa na Rússia. Então, você percebe que é muito diferente esses dois grupos. Então, aqui eu tenho deu uma aumentada, né, os mencheviques. Lembra que menchevique significa minoria, porque eles eram uma minoria dentro desse partido, e eles defendiam uma revolução burguesa contra o czar. E eles achavam que a Rússia precisa passar pela etapa do capitalismo antes de se tornar uma nação socialista. Já os bolcheviques não tinham essa história, não. Os bolcheviques eram radicais, os bolcheviques eram comuna, bolchevique em russo significa maioria, e eles defendiam a imediata implantação do socialismo, e quem devia governar o país eram, sim, os operários e os camponeses, e os meios de produção tinham que ser coletivos, não tem essa de burguês e de capitalismo aqui. Muito bem, vamos falar das revoluções. Em fevereiro, o czar, ele abdica do trono. Como que ele faz isso, né? Os mencheviques, e um dos seus líderes, né, o Kerensky, eles conseguem obrigar o czar a assinar uma carta de renúncia, né? O czar abdica do trono. Porque o czar não tinha mais o que fazer. Se ele quisesse ficar no trono, o país ia estourar uma guerra civil, ele acaba abdicando e agora ele vai preso, né? Isso em fevereiro de 1917, que é a Revolução Menchevique. Os maiores líderes dos bolcheviques, dos que eram mais radicais, não estão morando na Rússia. Desculpa, vou pausar, vou espirrar. Desculpa. Os principais líderes dos bolcheviques, que eram os mais radicais, os mais socialistas, eles nem estão morando na Rússia. Especialmente o Lenin, porque essa gente que falava muito mal do czar, o czar ou prendia, mandava para a Sibéria, porque é frio, ou prendia e exilava, né, expulsava do país. Então o Lenin estava exilado, ele não estava morando na Rússia nessa época.
E aí os mencheviques, aqueles caras que queriam que a revolução na Rússia fosse burguesa, eles conseguem fazer com que o czar assine uma carta de abdicação, o czar vai preso, a galera tá enfurecida nas ruas, os sovietes participam, sim, nas ruas, os trabalhadores com protestos. Já tinha se formado em Moscou, na capital, a Duma, que é um parlamento, para poder formar um governo provisório. Nesse governo provisório vai surgir um cara chamado Kerensky, que vai ser um dos líderes aí dos mencheviques, e ele vai governar a Rússia um tempinho, vai formar esse parlamento para poder fazer uma constituição para a Rússia, blá, blá, blá. Mas a decisão principal, duas decisões principais. Primeiro, eles vão parar de perseguir os presos políticos. Então, todo mundo que era preso político, que estava na Sibéria, que estava na prisão, ou que tinha sido exilado para outro país, a mando do czar, a partir de agora, de fevereiro, tem a autorização para voltar para a Rússia. Segunda coisa que eles vão fazer, que não é muito inteligente o que eles vão fazer, é manter a Rússia na guerra. Eles mantêm a Rússia na Primeira Guerra. Olha aqui, eu tinha escrito aqui. E isso foi muito ruim, porque a guerra estava acabando com a economia russa, que já era ruim. A população, tipo, um monte de soldado morrendo, um monte de gente jovem morrendo, população passando fome. E os caras mantêm a Rússia na guerra. Aí você vai falar, por que eles mantêm a Rússia na guerra? O que eles estavam ganhando com isso? O que eles queriam, como eles estavam fazendo uma revolução burguesa, eles queriam honrar os compromissos, os tratados que a Rússia tinha, tanto com a Inglaterra quanto com a França. Porque eles esperavam que a Rússia se tornasse uma potência burguesa, é um país capitalista. Então, eles mantiveram a Rússia na guerra. E a população não curtiu. E aí, nisso, o líder, né, o Lenin, que é o líder bolchevique, ó, que está escrito aqui, ele volta do exílio no exterior. E ele volta cheio das ideias. Né? Aqui tem uma fotinho do Lenin. Deixa eu tirar isso aqui agora, que não precisa disso. Aqui, ó, tem uma fotinho do Lenin aqui, discursando. O Lenin era um cara que falava muito bonito. Ele era um líder carismático e as pessoas, os trabalhadores, paravam para ouvir o que ele tinha para dizer. E aí o Lenin volta para a Rússia, ele é o principal líder bolchevique, ele já desce do trem, e aí galera, o que a gente vai fazer para meter a revolução de verdade? E aí ele volta, né, do exílio com duas principais ideias, tanto que você pode até ler, né, que é Lenin e as teses de Abril. As teses de Abril são as ideias que o Lenin volta em Abril para a Rússia, para poder conversar, né, dialogar e implementar a revolução socialista na Rússia. O primeiro lema era pão, paz e terra. E eu não preciso nem te dizer por que isso era tão importante para as pessoas. As pessoas estavam em guerra, passando fome na Rússia e não tinham direito a nada. Então, pão, paz e terra é o mínimo, né, que uma sociedade, que uma pessoa, que uma família precisa ter para viver a sua vida. Segundo lema que ele usava era todo o poder aos sovietes. Quer dizer, todos os trabalhadores têm que estar no poder, né? O governo tem que ser um governo de trabalhadores. Aí eu trouxe aqui uma fotinho do Lenin. Olha a quantidade de gente ouvindo esse homem discursar. Né? E é um discurso não tem microfone aqui, pelo jeito. E ele era muito carismático e ele conquista, assim, essa população. E aí a gente vai ter a Revolução de Outubro, que é a Revolução Bolchevique, que é a Revolução Radical, de fato. E aí, quando esses caras derrubam o governo provisório, o Lenin assume como líder do país. E agora que ele assume a liderança do país, a primeira coisa que ele faz é tirar a Rússia da guerra. Porque a Rússia tá, miserável na guerra. Então, ele vai assinar um tratado de paz com a Alemanha, chamado Brest-Litovsk, e retira a Rússia da guerra. E aí ele vai começar a conceder as fábricas para os operários, vai abolir as propriedades privadas. Todos os nobres que tinham terra perdem essas terras vão ser distribuídas aos camponeses. E ele permite que todos os povos que vivem no país, que são de outras nacionalidades, que não são russos, né, como eram os finlandeses, como eram os ucranianos, que essas pessoas pudessem se autodeterminar, quer dizer, que elas pudessem ser a própria nação delas, mesmo que elas estivessem vivendo no Estado russo, que elas poderiam ter a cultura delas. Então,
é uma revolução mesmo porque é realmente transformador. Lembra que o conceito de revolução é quando você pega um negócio e transforma radicalmente. Não é reforma. Fazer uma reforma é dar uma arrumadinha aqui e ali. Né? Revolução é transformar radicalmente. Então, a família do Czar, o Czar e a família do Czar, todo mundo é preso, todo mundo é morto. Primeiro eles são mandados para trabalhar, né, em campo, depois eles são mortos. Todo mundo que era nobre é expulso da Rússia. Né? Aí aqui tem um desenhinho, né, uma charge. Eu vou tampar a parte escrita porque, né, não dá para entender. Mas aqui mostra o Lenin, ó, varrendo da Rússia as piores coisas que os bolcheviques consideravam as piores coisas, que são os banqueiros, são os nobres, né, e que são os membros da igreja, né? A Rússia até hoje, a igreja mais forte na Rússia é a igreja ortodoxa. E eles vão expulsar esses líderes dessa igreja ortodoxa porque eles acreditam que a igreja manipula as pessoas, controla as pessoas. Muito bem. E aí todo mundo vai aceitar? Viva o Lenin, vive os bolcheviques? Não. Todo mundo que era contra os bolcheviques agora vai se unir. E a Rússia vai cair numa guerra civil. Então eles vão viver de 1918, 17, 18 até 1921 em guerra civil. Guerra civil não é Homem de Ferro contra quem? Capitão América. Não. Guerra civil é povo contra o povo. Então, o povo russo vai se dividir no que a gente chama de exército branco e o exército vermelho. O exército branco era formado por todo mundo que era contra os bolcheviques. Então, vai ter menchevique e vai ter cara que apoiava a monarquia, que apoiava o czar, que vai se unir para lutar contra os bolcheviques. Porque os caras falam, não, qualquer coisa menos isso. O Exército Vermelho, por sua vez, é o exército revolucionário formado por camponeses e operários e é comandado pelo Trotsky. O Trotsky foi um cara muito bom em termos de exército, né? Ele comandou os exércitos. E esse Exército Vermelho, o Exército Branco, vai contar com apoio, inclusive, de forças estrangeiras. Tipo, a Inglaterra e a França vai tentar ajudar o Exército Branco, porque para a Inglaterra e para a França não é interessante uma nação socialista. Uma nação socialista não interessa para o mundo capitalista. Então, o Exército Branco é o exército que vai atacar, que vai lutar contra o Exército Vermelho, e aí eles vão ocupando cidades e tal. Então, são 3 anos muito pesados, a Rússia ficou pior ainda, mais pobre ainda, mais destruída ainda. Então, a economia russa... Chega uma hora na Rússia que as pessoas não usam nem moeda mais, dinheiro, porque dinheiro, né? O que é isso? Troca mercadoria. Então, eles passam um perrengue durante a Guerra Civil. E o Exército Vermelho vence a Guerra Civil porque o Lenin adotou medidas drásticas. Você está em guerra. Então, ele adota medidas chamadas comunismo de guerra, que são medidas que ele adotou para conseguir vencer a guerra. Então, por exemplo, ele estabelece trabalho obrigatório durante a guerra, ele estabelece o confisco de alimentos excessivos dos camponeses que produzem para o exército dele poder comer. E tem muita gente que critica isso, né, hoje, né, as pessoas que odeiam o comunismo, o socialismo, que odeiam o Lenin, falam, ai, ele foi um monstro. Fala, gente, ele estava em guerra, o que você faria no lugar dele? Você ia sentar e chorar? Em guerra, você ia sentar e chorar porque daqui 100 anos as pessoas vão te odiar, porque as pessoas vão odiar o comunismo daqui 100 anos, então agora eu vou sentar e vou chorar. Não, ele tomou medidas extremas para vencer a guerra, e de fato eles venceram, né, o comunismo de guerra. Terminando o comunismo de guerra, ele se torna o grande líder, né, da Rússia, e ele vai implementar a NEP, que é a nova política econômica, que são medidas econômicas para tentar salvar a economia da Rússia agora, porque a Rússia está toda quebrada. Então, por exemplo, ele chega até a permitir que pequenas empresas particulares, privadas, existam na Rússia. Né? Então, ele vai permitir, o Estado vai monitorar as empresas, até 100 trabalhadores, mas pode ser privada para retomar a economia. Então, ele vai tentar ali retomar a economia da Rússia, que agora vai se chamar União Soviética. Olha só que bonito, URSS. Aqui está o USSR, porque provavelmente está em inglês, mas o URSS significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque era uma união de países, porque outros países como a Ucrânia, a Hungria, que vão fazer parte ali da União Soviética, elas, por terem identidades parecidas em termos de governo, elas se unem e formam uma república socialista soviética, quer dizer, um país de caráter socialista liderado por trabalhadores.
E aí eu vou explicar para vocês os símbolos, né? Durante a Guerra Civil, o vermelho ficou associado ao exército bolchevique. Então, o vermelho se tornou símbolo dos trabalhadores. Por isso que todo partido de esquerda hoje no Brasil usa o vermelho, né? De alguma maneira. As manifestações de esquerda têm muito vermelho. E aí, né, a galera fica, minha bandeira nunca jamais será vermelha. Mas o vermelho é uma associação aos trabalhadores aqui nessa época. Vou explicar para vocês também a foice, o martelo e a estrela. A foice e o martelo são símbolos de trabalho, que para você pode ser bizarro, porque não é símbolo do nosso trabalho hoje, porém é símbolo do trabalho daquela época. Então, a foice era um instrumento de trabalho no campo, né? Você usa a foice para fazer colheita, para cortar, né? As plantas, sei lá o que você plantou ali, você vai usar a foice para fazer esse corte, né? E você tem o martelo, que era um símbolo do trabalhador urbano, que trabalha na fábrica, que trabalha na construção. Então, a foice e o martelo não significa vou matar a sua família enquanto eles dormem. A foice e o martelo significa a união dos trabalhadores do campo e da cidade. E a estrela é o símbolo dessa união. Então, você está vendo essa primeira imagem aqui, ó, que tem uma mulher segurando a foice, um homem segurando o martelo, então está simbolizando a união dos trabalhadores, e a estrela atrás, que é o que simboliza essa união, essa unificação. Por isso que também a estrela é muito utilizada em movimentos de esquerda. E aí a gente vai estudar outras revoluções, né, outros países socialistas, como Cuba, a gente vai falar de Vietnã esse ano, China, e todas as bandeirinhas deles vão ter estrelinhas, porque é essa associação de união de trabalhadores. Então, a primeira imagem você vai ver aqui, tanto uma mulher e um homem camponês, um trabalhador da cidade e um soldado, porque tem muita participação de marinheiro na Revolução Russa, que quer derrubar o czar e luta a favor dos bolcheviques. O segundo é uma propaganda já do país mesmo, o Lenin grandiosíssimo, né? Porque ele era o grande líder e ele era mega popular. Olha, aqui também tem outro, parece capa de filme de ação, né? Olha só que bonitão. Punha isso aqui na minha parede fácil. E o Lenin é o grande líder. O problema do Lenin é que ele adoece, né? O Lenin, ele tem derrames, ele tem AVC. Não sei, ele tem 3 AVCs, né, até morrer. No segundo AVC que ele tem, ele já não consegue mais escrever, né? O Lenin escreveu muito. Para quem gosta de se achar que sabe das coisas, vai ler, né? Antes de torrar a paciência dos outros. O Lenin escreveu muito. E ele já não conseguia mais escrever no segundo derrame dele. E aí ele teve que começar a ditar para a secretária, para a pessoa escrever para ele e tal. E no terceiro derrame ele morre. Ele morre em janeiro de 1924. Então, assim, acabou a Guerra Civil. O Lenin governou muito pouco a Rússia, ele sabia que é a União Soviética, agora não é mais Rússia. Ele governou muito pouco e quando ele teve o primeiro derrame, ele já ficou debilitado. Então, ele sabia que era uma questão de tempo. O partido também, né? A Rússia, a União Soviética se torna um país de um partido único, o bolchevique se torna o Partido Comunista e é o único partido que tem na Rússia. E aí, esse partido precisa de um sucessor, né? Porque o Lenin está morrendo. E precisa de um sucessor. E aí nós vamos discutir os sucessores, que são aqueles 2 carinhas lá da foto, que é o Lenin, que é o Trotsky e o Stalin. Esses 2 caras vão competir dentro do partido. Então vai ter, é uma loucura os caras fazendo jogadas políticas dentro do partido, tal, porque ia ter uma eleição dentro do partido para ver quem ia suceder o Lenin, né? E quem vai vencer isso é o Stalin, né? Qual que é a diferença deles? O que eles tinham de diferença? A questão ideológica, mais uma vez. O Stalin acreditava que o socialismo tinha que ser consolidado na União Soviética, que a União Soviética tinha que se tornar uma nação assim, 100% socialista, que funcionasse assim, ó, bonito, para depois expandir. Porque, segundo as teorias socialistas do Marx, o socialismo ele tem que se espalhar pelo mundo. Porque uma nação socialista, no meio de um mar de nações capitalistas, não vai conseguir sobreviver. Então, a ideia da revolução socialista é ser uma revolução internacional. Por isso que o hino, né, o hino da União Soviética, o hino, né, dos socialistas, chama a Internacional Comunista. Porque eles pregam que acabe essa coisa de país, que a gente se divida em países, porque a gente entra em guerra por causa disso, mas na verdade a gente não está defendendo nada que é nosso quando a gente entra em guerra, a gente está defendendo propriedade e riqueza de alguma burguesia, do nosso país ou do outro país que a gente é aliado. Então eles são a favor de acabar com esse lance de países e que o mundo seja um mundo
comunidades socialistas, né? E o Stalin achava que antes de expandir a revolução, antes da revolução ser levada por meio da guerra para outros países, eles tinham que consolidar a União Soviética. Já o Trotsky pensava diferente, ele achava, se a gente ficar aqui trabalhando dentro do nosso próprio país sem ir espalhar a revolução, nós vamos ser engolidos cedo ou tarde. E aí tem todas umas jogadas, se você vai ler e pesquisar nessa época, assim, os caras lá dentro dos comitês políticos e tal. E o Stalin acaba vencendo a eleição. E o Stalin, ele tinha um projeto de poder político mais pessoal dele do que um projeto de poder político para a União Soviética. Então, o Stalin vai começar a perseguir todo mundo, mas ele não vai perseguir todo mundo que é contra o socialismo, ele vai perseguir todo mundo que é contra ele, inclusive membros do partido. O Trotsky, ele tem que fugir da União Soviética, porque o Stalin está perseguindo o Trotsky. E aí o Trotsky começa a procurar abrigo, asilo político em vários países. E todo país que o Trotsky vai, o Stalin vai lá, vai atrás e vai torrar a paciência do Trotsky. O Trotsky, ele vai parar no México, é o último ponto que ele vai, tanto que ele vai viver... Não sei se vocês conhecem a história da Frida Kahlo, né, a pintora, ela tem um casinho com o Trotsky lá no México, fofoca histórica. E, o Stalin faz e coloca um espião, manda um espião lá para achar o Trotsky no México e o cara mata o Trotsky com uma machadada na cabeça. Então, assim, o Stalin não persegue quem não é comunista. O Stalin persegue quem é contra ele. O Stalin persegue quem é contra a ideia que ele tem de socialismo para a União Soviética. Então, todo mundo que se opõe ao Stalin é perseguido pelo Stalin. Eu tenho até um livro que eu não sei onde está. Bom... tá aqui, ó. Nossa, vai ser difícil. Não vai ser tão ruim assim, ó. Esse daqui é um escritor cubano. Não acredito. Achei que tinha travado. Isso aqui é um escritor cubano chamado, Leonardo Padura. Ele escreveu esse livro chamado O Homem que Amava os Cachorros. É um romance histórico. Então, ele pega essa história do Trotsky fugindo do Stalin e conta, né? Só que ele conta de uma maneira, ele usa fatos reais para contar uma história, para criar um romance. Então, assim, as coisas que ele escreve aqui são baseadas, né, nas questões nas questões pessoais da vida do Trotsky, mas também tem coisas que ele criou, né? Então, esse aqui é o Ramon Mercader, que foi o assassino do Trotsky, o cara que era stalinista, que vai atrás do Trotsky lá no México para dar uma machadada na cabeça dele. E o Trotsky era um cara que adorava cachorro, por isso que o nome do livro é O Homem que Amava os Cachorros. Muito bem. Então, agora o Stalin vai ser o líder da União Soviética, o Lenin morre, agora em um momento de respeito ao Lenin. Esse daqui é o mausoléu do Lenin, lá na Praça Vermelha. A Praça Vermelha é uma praça que tem lá em Moscou, que é a capital da Rússia. Aqui está o mausoléu do Lenin. O que é mausoléu? Mausoléu é um lugar que você constrói para enterrar alguém importante. Tá vendo? Quando o Lenin morre, aqui, ó. Quando o Lenin morre, é um soco no estômago de todo mundo, porque o Lenin era o grande líder da revolução. Ele era o cara que todo mundo gostava, que a população apoiava. Então, quando ele morre, as pessoas pensam assim, a gente precisa dar um jeito de tentar manter o Lenin vivo entre nós. E o que eles vão fazer com o corpo do Lenin? Eles embalsamam o corpo do Lenin. O Lenin está até hoje, ele morreu em 1924, nós estamos em 2020, vai fazer quase 100 anos, faz 96 anos, que esse homem está embalsamado. Embalsamado não é o mesmo que mumificado, tá? Porque quando você mumifica, você tira todos os órgãos, né? Você tem que fazer um tratamento lá de conservação na pele. E o Lenin, ele está embalsamado. Embalsamado é um trabalho danado, porque você tem que tirar os órgãos internos e você tem que, de tempos em tempos, substituir um líquido dentro do corpo do defunto para manter o corpo preservado. Então, esse homem está morto há 96 anos e o corpo dele está lá na Rússia, exposto no mausoléu dele, na Praça Vermelha, até hoje. No dia que você for fazer sua viagem à Rússia, você aproveita para dar uma visitadinha ali no mausoléu do Lenin. E até hoje, eu vi uma pesquisa recente, acho que faz uns 2 anos, que 35% da população russa, mesmo hoje em dia, que já não existe mais União Soviética, tem 35% da população é contra enterrar o Lenin.
né? E o cara tá lá exposto até hoje. Isso vai virar meio comum. Vai ter um monte de líder socialista e vai ter uns papas também que vão morrer e vão ser embalsamados. Tem um monte de gente embalsamada nesse mundo. Eu não sei o que vocês pensam disso. Eu queria muito poder tá conversando com seres humanos agora. Porque, pra mim, isso é muito bizarro. Bom, vamos terminar aqui. O Trotsky, né? O Trotsky, ele tinha... Antes dele ser expulso da União Soviética, ele critica muito duas coisas. A igreja e a bebida. Diz que a igreja e a vodka, a igreja e a bebida mantém as pessoas ignorantes, mantém as pessoas alienadas. Então, ele vai começar a tentar... criar formas de entretenimento, vão incentivar na União Soviética formas de entretenimento para a população. Então vai começar a ter muito cinema na União Soviética. Então tem muito filme soviético dessa época, filme antigo, preto e branco. Você vai ter um cara chamado Rodichenko, que é um fotógrafo, que fez trabalhos maravilhosos também na União Soviética. Vai ter muito quadro e vai ter muita propaganda. Aí eu selecionei algumas propagandas para vocês verem, mas a gente vai falar dessas propagandas mais pra frente quando a gente falar de Guerra Fria. Eu selecionei só algumas que eu peguei na internet aqui. Olha só o que os caras tiveram que ensinar para as pessoas, né? Os socialistas lá assumem o governo da União Soviética, e eles começam a educar a população. A população russa é extremamente chucra, especialmente os camponeses, que nem sabiam ler e escrever direito. Então, inclusive a mulher do Lenin, que era pedagoga, vai fazer parte de um programa de alfabetização, né? Então, um dos pontos muito positivos da União Soviética, que é inegável, é que os caras praticamente zeram a questão do analfabetismo na União Soviética, né? Todo mundo é educado e aprende minimamente a ler e escrever. Essa propaganda aqui está ensinando as pessoas a seguir as normas, ó. Violando as normas, você arrisca a vida. E aí tá mostrando o cara aqui, ó, no primeira parte, ó. Tipo, você vai ser atropelado, aí tem a ambulância embaixo. Então eles têm que educar as pessoas para que elas comecem a viver de maneira melhor, né? Olha que coisa horrível. Olha isso daqui, gente, que horror. Vai destruir a família tradicional russa, né? É uma propaganda incentivando as mulheres a aprender a ler, incentivando as mulheres a estudar. Não é um horror? Olha isso daqui, então. Para se ter mais, precisamos produzir mais. Para produzir mais, temos que conhecer mais. E aí você tem aí a foice e um livro. Porque um dos maiores projetos da União Soviética, independente de quem estava no governo, foi a educação. Foi ensinar as pessoas a ler, ensinar as pessoas a ter conhecimento técnico, científico. Olha que horror. E a outra propaganda, que é a minha favorita, gente. O que você pode comprar para as crianças ao preço de 1 litro de vodka? Então, assim, gente, olha só. Você pode comprar comida, você pode comprar brinquedo, vodka não é coisa de criança. Então, eles têm que educar as pessoas a não viver naquele estado que aquelas pessoas viviam antes. Muito bem, agora chega. Já falei pra caramba, já falei meia hora, mais os outros 2 vídeos. Nossa, vocês estão ferrados, desculpa. Entra amanhã na minha live, lá no Google Meet, às 10h30, tá? Eu ponho 10 horas o link, mas até 10h30 eu te espero. Porque amanhã eu só vou atender vocês, só o 3º ano. O que eu ia falar? Se você quiser saber do negócio do pronunciamento do Dória e como vai funcionar a volta às aulas e essas coisas, entra amanhã no Google Meet às 10 horas da manhã e me pergunta lá, que eu explico lá de uma vez para todo mundo. É melhor do que eu ter que explicar 230 vezes pelo WhatsApp para todo mundo que me pergunta. Não é por mal, eu não tenho uma vontade, mas realmente eu me sinto desrespeitada quando eu posso explicar para todo mundo de uma vez só e as pessoas simplesmente não entram porque elas querem dormir e aí elas me mandam mensagem 2 da manhã me perguntando a mesma coisa que eu expliquei às 10 da manhã. Tudo bem? E aí nós vamos falar mais de Rússia e de como a União Soviética se desenvolveu quando a gente falar em Guerra Fria, porque a gente tem que falar de Segunda Guerra antes, agora a gente tem entreguerras, enfim. E junto segue o formulário, bem simplesinhos para vocês fazerem, beleza? Qualquer coisa me procura. Até!